mais um encontro, nossa terceira aula de filosofia, tudo bem? Nós vamos ver o que é um pensamento. O que é um pensamento? Vocês refletiram um pouco, ouviram a musiquinha que fala sobre o pensamento. Vamos fazer um pouquinho de revisão dos conteúdos que nós falamos nas aulas anteriores, onde nós falamos do gostar, né? Do gostar de diferentes tipos de coisas, de pessoas, de animais, né? De brincadeiras. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos na unidade 1, o que é um pensamento? O que é um pensamento? Então, aqui na abertura de capa do nosso livrinho, né, do livrinho de vocês estão vendo aí uma criança, né, na página 288 e 289, você tem essas duas páginas aqui, que pela imagem você está vendo que a criança está pensando numa série de coisas, aí você entende o quê? Que são vários tipos de pensamento, desde os pensamentos de faz de conta, como os preferidos, e até mesmo os assustadores, né? Então, aqui, esses desenhos aqui nos faz lembrar vários tipos de pensamento, certo? Então, vamos lá ver o que é que as outras páginas ficou guardada pra gente. Então, temos tantos pensamentos, né? Tem uns que são bons, uns que são os ruins e outros nem tanto. Mas temos aquele que nós gostamos mais. Você tem algum pensamento que você gosta de ficar lá parado, pensativo? Então, você tem algum tipo de pensamento que faz com que você pare, com que você sorria, que você pensando, aquele pensamento te faz sorrir? Existe também aqueles pensamentos que vocês acham assustadores, que você não quer nem que passe pela sua cabeça. Vocês já pararam para pensar? E você já parou para pensar sobre os seus próprios pensamentos? Como que surgem os próprios pensamentos? Já se fizeram essas perguntas? Qual a diferença entre essas duas crianças aqui? O que é que vocês acham que elas estão pensando aqui? Tem duas crianças, né? O que é que elas estão fazendo? O balãozinho aqui indica que elas estão fazendo o quê? O balãozinho indica que elas estão fazendo o quê? Como você se sentiria se estivesse no lugar de cada uma delas? Se coloquem no lugar. Então, pensem o que vocês fariam se estivessem no lugar delas. Usem o pensamento para refletir aí, pensar no que você pensaria se estivesse aqui sozinho, o que você pensaria se você estivesse acompanhado, se você fosse um menininho e estivesse com a coleguinha, ou se fosse uma coleguinha e estivesse com um menininho, que tipo de pensamento você teria? Então, cada um vai ter pensamentos diferentes, né? Vai pensar alguma coisa diferente. Então, você que está aí acompanhado com alguém, com um familiar, né? Com uma professora do reforço, até mesmo com um coleguinha que está te dando suporte na hora do estudo, reflita o que é um pensamento. Os pensamentos são diferentes entre si e por quê? Nós já falamos que os pensamentos são diferentes entre si porque existem vários tipos de pensamento. O porquê é isso? Porque existe vários tipos de pensamento. Existem vários, os que nós gostamos e o que nós não gostamos, o que nos assusta também, né? Pensamentos podem ser felizes ou tristes. Vocês acham que eles podem ser felizes ou tristes? Ou nós só temos pensamentos tristes ou só pensamentos que nos fazem felizes? E os pensamentos podem serem rápidos, eu posso parar e pensar, ou eles podem ser lentos. A gente fica parado lá, o que é que você acha? Isso tudo é uma reflexão, né? Nas aulas de filosofia, o objetivo é te levar a pensar em algumas situações. Então, o que nós estamos te propondo agora é para você pensar, né, no seu pensamento,
você refletir as questões que estão sendo propostas aí sobre pensamentos, se são felizes, se são rápidos, se são lentos, se são infelizes, se são rápidos, né? Então, e quando alguém pensa de um jeito muito parecido com você, será que é interessante as pessoas que pensam parecido com você? Ou será que é mais interessante quando as pessoas têm pensamentos diferentes? Nas aulas de filosofia, a gente vai abordar muito sobre isso, sobre o respeitar o pensamento e a opinião do coleguinha, tá certo? Então, o saber respeitar é muito importante. Os pensamentos não são iguais, os pensamentos muitas vezes são diferentes, mas isso não quer dizer que o meu pensamento seja melhor do que o do meu colega. Eu tenho sempre que me colocar no lugar do coleguinha e respeitar o seu pensamento, as suas ideias, a sua opinião. E isso, na matéria de filosofia, nós vamos trabalhar, tá certo? Aprender brincando. Vamos brincar de pensar? Que eu falei na aula anterior que quando for uma atividade proposta para ser realizada com um colega, você vai ter que realizar com um familiar ou com a pessoa que está te acompanhando nas atividades, tá certo? Então, tente adivinhar escolha um colega e tente adivinhar o pensamento dele. Então, vocês vão brincar de adivinha. Quem está pensando o quê, tá certo? Ele pode dar uma pista para ajudar você. Aí vocês vão estudar brincando, se divertindo. Na página 293 tem uma atividade também para você responder com duas pessoas, certo? Ou um familiar ou um coleguinha que esteja próximo de você. Então, com a ajuda do professor, no caso, alguém que está próximo de você, entreviste dois coleguinhas, né, que está próximo de você, porque você optou pela aula remota, e anote a resposta a seguir. Ele vai dizer qual o pensamento preferido dele, se é viajar, se é estudar, e você vai anotar, certo? Os pensamentos preferidos dele. Você vai anotar dos dois coleguinhas e vai anotar também o seu. Na segunda questão, você vai escrever qual pensamento você menos gosta de ter, certo? Você vai colocar o seu e colocar o pensamento de dois coleguinhas seus, dois pensamentos que ele não gosta de ter. E na terceira e última, você vai escrever sobre o que você mais pensa, certo? Se você mais pensa em brincar, se você mais pensa em estudar, se você mais pensa na sua família, você vai escrever o que você mais pensa. Eu dei essas opções, mas é lógico que você pode escolher tem outras opções de escolha, o que você mais pensa, independente do que eu indiquei, tá certo? Então, meus pensamentos preferidos. Nós temos aqui 4 situações, tá certo? Na primeira, nós vamos falar sobre o Luizinho, que era um menino muito alegre, gostava de novas aventuras, gostava de jogar bola, conversar com os amigos e brincar bastante. Mas o que o Luizinho gostava mesmo era de pensar, ele gostava muito de pensar. Quando ele ia jogar futebol com os amigos, já estava pensando: como vou fazer para ajudar meu time a fazer uma boa partida de futebol? Ele sempre ficava perguntando, se questionando, né? E quando seu time perdia, também pensava o quanto era importante perder alguma vez para poder melhorar nos próximos jogos. Então, ele pensava, o Luizinho, em 2 situações: o que ele poderia fazer para ajudar o time dele a ganhar, e também pensava que quando ele perdia, ele pensava que isso ia ajudar eles se transformarem, jogarem melhor para os próximos jogos, né? Se esforçarem mais. Já aqui nós temos outra criança, nós temos aqui
outro tipo de mensagem. Vamos ver lá, tá certo? Quando conversava com seus amigos, era uma festa, tocava sempre muitas ideias e Luizinho saía cheio de pensamentos novos. Um pensamento que vinha sempre sobre o que Maria Eduarda tinha feito no final de semana. Outro pensamento vinha a respeito das aulas de matemática que Márcio tinha contado. Um monte de pensamentos novos para pensar. Então, ele, o Luizinho, pensava sempre em tudo, né? Ele pensava na Maria Eduarda, pensava em todas as situações. Luizinho também gostava de pensar sobre o cheirinho de bolo quentinho que a vovó Marta sempre fazia. Então, ele lembrava, né, do cheirinho, então, pensamento. Então, o pensamento dele levava a ele algumas lembranças, como podia. Aquele monte de ingrediente em pó, mais alguns ovos, leite e tantas outras coisas com o cheiro misturado viraram um cheirinho tão bom. E quando ele tomava o café da tarde juntinho com a sua família e da sua vovó Márcia, pensava que em tudo isso era algo tão gostoso, né? Então ele pensava até nisso, ele pensava no antes, no durante e no depois do bolo, né? No antes de fazer, na preparação, durante quando estava fazendo e pensava depois quando ele comia lá o bolinho com a família dele. Antes de dormir, Luizinho gostava de pensar sobre todos os pensamentos do dia. Já pensou o tanto de pensamento que ele tinha? Ele passava o dia pensando e antes de dormir ele queria organizar os pensamentos dele. Os pensamentos, guardava em sua mente, em seu coração, aqueles que havia gostado. Partida de futebol com os amigos, a conversa no recreio com a amiga Alice, a aula de ciência que ele adorava, mas o pensamento que ele sempre morava em seu coração e do qual ele sempre lembrava com saudade era o cheirinho do bolo da vovó Marta. Que fome, né? Na página 295, na conversa vai, conversa vem, tem assim. Assim como o Luizinho, vamos pensar sobre nossos próprios pensamentos. O Luizinho pensou o dia todo. Vocês viram aí que o Luizinho pensou do dia todo. Pensar sobre pessoa é a mesma coisa que pensar sobre o pensamento? Por quê? E pensar sobre coisas é também o mesmo que pensar sobre os pensamentos? Por quê? Olha o tanto de ponto de interrogação que a gente tem que se fazer, as perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos, organizar as nossas ideias e pensar nessas respostas, né? A filosofia nos leva a isso, a organizar as nossas ideias, né? A pensar em formas mais concretas, se for o caso de ajudar alguma coisa, se for para fazer alguma coisa. Então, a filosofia nos leva a esse momento. Você costuma pensar mais sobre coisas, pessoas ou pensamentos? O que você costuma pensar, né? Na página 41 do material de apoio, vocês vão observar e anotar qual o pensamento que você teve quando as viu, certo? Então, na página do material de apoio, aí, está dizendo que a página 41 do material de apoio, então, tem um dinossauro, tem tintas coloridas, tem uma criança meio que chorando, de cabeça baixa, a mamãe. Então, vocês vão olhar na página 41 do material de apoio e vão, gente, eu vou propor que vocês façam uma atividade no caderninho de desenho, tá certo? Que vocês recortem essas gravuras, colhem no caderninho de desenho de vocês e indique o que você pensou, né, com relação a cada gravura. Cola a gravura abaixo e coloca o seu pensamento relacionado a essa gravura, ok? Então, aqui nós temos duas crianças
que supostamente elas estão pensando diferente. E isso levou a elas ficarem meio uma com raiva da outra. Analise bem, use o pensamento de vocês. O que vocês fariam nessa situação onde duas crianças tivessem pensamentos diferentes? Se você tivesse pensamento diferente do seu coleguinha, como que você se sairia dessa situação? Você ia ouvir, respeitar a opinião do colega com relação ao pensamento dele, ou você ia querer que ele tivesse a mesma forma de pensar sua? Eu vou só reforçar que nós temos que aprender a conviver com os pensamentos e opiniões dos nossos coleguinhas. Eu não posso fazer com que os meus coleguinhas tenham os mesmos pensamentos que eu. Um tem que respeitar pensamentos, opiniões do outro, tá certo? Então aqui eu finalizo com mais uma nossa aula de filosofia, nossa terceira aula de filosofia com essa criança aí pensando, quando será que nos encontraremos? Certo? Na quarta aula, né? Tchau, beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.